Por exemplo, no grupo ali do beach tênis, todo mundo sabe que eu tenho uma imobiliária, mas eu nunca ofereci imóvel para ninguém. Todo mundo sabe. Se precisa de alguma coisa, me procura. Mas eu não vou chegar ali no meio do jogo, sentou ali pra gente conversar, ficar oferecendo imóvel. Principalmente as pessoas que têm uma classe social melhor, né? O pessoal que tem mais dinheiro, eles não querem estar ali jogando e alguém oferecendo. É muito chato isso. Eu comparo com telemarketing. Às vezes você tá numa reunião, toca um telemarketing, alguém que, pô, eu queria te vender aqui um plano bancário. Não quero. É a mesma coisa, você tá num churrasco e não quer ninguém te oferecendo imóvel. Ele é corretor de imóveis, mentor e empresário com mais de 15 anos de experiência no mercado imobiliário. À frente da MCX Construtora e da Klein Negócios Imobiliários, já movimentou mais de R$ 1 bilhão em vendas no segmento de alto padrão, consolidando-se como uma das principais referências de performance e liderança no setor. Alain Matheus é reconhecido pela disciplina forjada na carreira militar e pela paixão em educar corretores, compartilhando gratuitamente conhecimento que transforma carreiras. Sua visão é clara, motivação é pessoal, mas disciplina e resiliência são as verdadeiras chaves para o sucesso duradouro. Mas a gente sabe que para chegar lá é resiliência. Agora, como que faz para uma pessoa que não encontra motivação? Muito bem, pessoal, está começando mais um Segredos Imobiliários aqui na DW em São Paulo. Eu digo na DW porque a gente está nesse canal, nos nossos canais de comunicação, na plataforma, no nosso próprio aplicativo, né? Você pode conferir lá também partes dessas pílulas que vão sair, mas estamos aqui em São Paulo novamente com uma série de entrevistas de altíssimo nível, porque esse programa é para transformar essa opinião, esse comentário, essa conversa numa tese. A gente quer concluir uma tese onde iremos provar que vencer está muito acima de ter uma oportunidade específica no momento econômico, uma oportunidade específica de negócios, é sobre mentalidade. Então a gente quer trazer nessa mesa, ao longo dos episódios, essa tese totalmente dissecada para você entender quais são as etapas, os processos para você atingir o seu objetivo nos negócios, meu amigo corretor e amiga corretora. Mas antes de começarmos este programa, eu tenho 4 recados aqui muito importantes, pessoal. Para você que ainda não fez o download do aplicativo DW, saiba que ele é gratuito. Acesse o nosso aplicativo, esse cadastro é super simples e você vai ter acesso a muitos empreendimentos, muitas unidades, muita informação, base para você fechar negócio, tá bom? Segundo recado, pessoal, Clube Premium DW. Você que não tem ainda o produto especial feito para corretores imobiliárias, está perdendo tempo de ter performance. Lá você vai poder postar os seus imóveis exclusivos, papo do podcast passado. Você vai poder também integrar diretamente com o seu site, ou seja, você conecta o banco de dados da DW e manda para o seu site, sempre tudo atualizado, você não precisa esquentar a cabeça, uma mão na roda, sem precedentes. E ainda mais você vai ter acesso ao BI, nosso banco de informações sobre o mercado, você vai saber metro quadrado, tempo de venda, enfim, uma série de informações que eu não vou entrar em detalhes. Pessoal, Clube Premium DW, ele é exclusivo para corretores e imobiliários que querem resultado. Você ainda não é inscrito no canal? Eu preciso falar sobre isso, gente. Olha só, aqui ó, o dado, 58,4% dos espectadores do podcast Segredos Imobiliários ainda não está inscrito no canal, olha só. E você está perdendo a oportunidade de saber mais sobre o ecossistema. Bom, nós temos um projeto aqui, e esse projeto ele diz respeito a fazer o corretor ter resultado. Para isso, todo podcast é uma aula. É uma forma de a gente desvendar os segredos desse mercado e trazer aqui, ó, de forma gratuita para vocês. Então, escreve aí, dá uma moral para a gente e a gente entrega para você conteúdo de respeito, tá bom? Valorizando a sua profissão, tá bom, meu amigo corretor, amiga corretora? E o quarto recado, pessoal, é uma continuidade. Marque o sininho. Clique no sininho, ative ele para receber as notificações do YouTube, tá bom? Assim você não vai perder oportunidade nenhuma dos novos programas que toda semana a gente tem um compromisso aqui de trazer para vocês conteúdo relevante. Recados dados, pessoal, vamos voltar ao programa. É um prazer estar aqui, eu sou o Dago e apresento com maior empolgação esse podcast porque cada conversa é muito rica. Bom, para isso eu vou falar com ele, que tem 15 anos de experiência, começou lá em 2010, uma trajetória sensacional. Ele é CEO da
MCX Consultora, também é CEO da Client Negócios Imobiliários, né? São 2 empresas aí. Ele já é responsável hoje por mais de 1 bilhão em vendas. É isso? Jornada longa. Cara, que 15 resultado, 15 anos, meu muito amigo, tempo. que resultado. Educador, mentor e corretor de imóveis ainda? Eu acho que corretor de imóveis a gente nunca deixa de ser, né? Mas, obviamente, hoje eu privilegio entregar esse tipo de serviço para os meus corretores. É o que eu costumo dizer, eu coloco a bola na marca do pênalti e chamo algum centroavante para bater. Que legal. Seja muito bem-vindo, Alan Matheus. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Já começo dizendo que gostei demais da apresentação, não da minha apresentação, mas da mentalidade que você está buscando. E eu puxo um gancho para o que eu costumo falar com meus corretores, para minha equipe, para os meus mentorados, que eu posso fazer muita coisa por eles, menos a parte deles. Menos a parte deles, forte, hein? Exato. E essa questão que eu costumo dizer é o seguinte também, que uma das principais características de um vendedor é ter vontade. Vontade a gente não consegue ensinar. A pessoa não tem vontade de ganhar dinheiro, não tem ambição, não tem jeito. Pode ser o melhor mentor, o melhor estrategista, o melhor gerente, vontade a gente não consegue colocar na pessoa. Então, as características, as técnicas de negociação a gente consegue ensinar. Vontade de vencer não dá para ensinar. Que legal, é verdade. Eu concordo contigo. Isso me fez lembrar de um texto que eu li uma vez que falou sobre nem toda pessoa mais inteligente do mundo é a pessoa que mais tem resultado. Às vezes Exato. as pessoas não dão os passos que precisam com tanta informação, tanto conteúdo nela. Isso me lembrou desse texto. E ontem à noite eu estava jantando com a minha esposa e nós estávamos falando exatamente sobre isso. Que nós conhecemos muitas pessoas que são extremamente inteligentes e outras pessoas que não têm as mesmas habilidades, mas chegam mais longe porque têm vontade, têm disciplina. Principalmente nas vendas, a constância e a disciplina são as características mais importantes. Mais importante até do que o cara nascer um vendedor. O cara nascer um vendedor, mas ser relaxado, ser preguiçoso, ser acomodado, o cara não tem tanto sucesso. O cara vai sobreviver, mas nunca vai ficar rico das vendas. Legal. Cara, você fala sobre resiliência, você falou aí sobre continuar a trajetória, né? Alan, como é que funciona isso? Como é que funciona na mente da pessoa que não tem motivação? Onde ela pode encontrar motivação? Porque nem tudo você está empolgado para fazer, para você continuar dando seus passos para atingir os seus objetivos, né? Mas a gente sabe que para chegar lá é resiliência, né? Isso aí. Agora, como que faz para uma pessoa que não encontra motivação? Essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Até lembrei aqui de uma frase que eu não sei quem é o autor, mas diz o seguinte: inspiração vem de fora, motivação vem de dentro. Olha, Motivação é você com você mesmo. É onde você quer chegar, a ambição e exemplos que você tem. Por exemplo, eu tenho a inspiração na DWV em ter um podcast famoso, um podcast que entrega resultado, e vocês me inspiram porque eu já vi vários episódios muito bons de vocês. Mas a motivação tem que ser minha, a vontade de fazer, a vontade, a ter constância para chegar lá depende só de mim, não tem outra pessoa que tem que colocar. mesmo Né? quando tá doendo, quando você tem dor no estômago, dor de cabeça, você tem que passar por esses limites humanos, não é? Posso dar outro exemplo? Por favor. Nós estávamos comentando antes aqui que eu já tive um escritório que eu precisei fechar por influências externas de pessoas que agiram de uma forma que eu não gostaria que agisse. Sim. Não vou falar nomes, Claro. mas eu tive esse problema. A motivação para continuar empreendendo, para continuar tendo uma equipe, para continuar ganhando dinheiro, sou eu e eu. No final do dia, sou eu que tenho que me motivar. No final do dia, sou eu que pago as contas. Então, essa motivação vem de dentro e eu acredito muito que nós temos que ser inspirado por outras pessoas. Mas a motivação é meu filho que está em casa. Outro exemplo eu nasci de uma família muito pobre.
E uma das minhas maiores motivações é que meu filho nunca vai ter a criação que eu tive em questão financeira, né? Valores, felizmente, minha mãe me deu muitos, mas financeiramente ela não conseguiu me ajudar. E uma das minhas motivações é isso: meu filho não vai passar pelo que eu passei. Então a motivação é experiência de vida, coisas que eu já passei que eu não quero passar, e são coisas, são valores que minha família me passou. Então, basicamente é isso. Eu acho que motivação você não ensina. Boa. É você com você mesmo, né? Sou eu comigo mesmo, coisas que eu gostaria. E também não tá errado. Tem gente que gostaria de uma vida mais simples e fica feliz. Tem gente que, para ser feliz, tem que ter um patrimônio acima de 20 milhões. E não tem certo e errado. É a sua estratégia de vida. Sim. Saber o que busca é importante também, né? Exatamente. Tem que saber onde quer chegar, porque senão você não chega a lugar algum ou chega onde as pessoas te levarem. Muito bom. Deixa eu te perguntar, quando é que foi que o mercado imobiliário te encontrou? Isso também é bem curioso, porque, na verdade, eu vou resumir bastante, mas Vamos lá. vou dar um exemplo. Na verdade, eu comecei como construtor na cidade. Começou como construtor na cidade onde eu moro, que é Juiz de Fora. Sim. Quando eu comprei a minha primeira casa, eu comprei em final de obra e fui para terminar, né? Eu vou dar valores porque já faz mais de 15 anos, foi em 2010. Eu comprei por 350 mil. E aí eu comprei e eu era da área financeira, numa empresa onde eu trabalhava, e comecei a fazer conta de quanto que o construtor tinha ganhado para construir a casa e me vender. E aí fiz a conta, a margem era muito boa, eu contratei esse construtor, né, chamei ele para ser meu sócio e fazer uma outra casa junto comigo, porque eu vi que era bom. Né? E aí eu contratei para fazer 3 casas. Nós começamos no mesmo condomínio onde eu morava, 3 casas. E deu muito certo. E comecei a me dedicar só à construção. Só que, não sei se você já teve experiência, construtor de empresa de construtora pequena tem muito tempo livre, né? Eu me dedicava a parte da manhã a ir cotar material, fazer compras, as obras e tudo mais, e a parte da tarde eu não tinha o que fazer, assim, eu conseguia ser eficiente para trabalhar só de manhã. Falei, cara, sou muito novo para trabalhar só a parte da manhã, né? Eu quero mais pra minha vida. E aí eu comecei a pesquisar, como eu já estava no meio, conhecia outros construtores ali também, né? Eu falei assim, cara, eu posso começar a vender a casa deles, dos outros construtores. E aí eu fui no Sebrae, fiz o Empretec para virar realmente o empreendedor. Empretec, famoso. Eu fiz o caminho correto, né? Fiz uma pesquisa de mercado, fiz o Empretec e fiz sozinho. Fiz lá o TTI, né? Dá para fazer. E abri em agosto de 2010 a minha imobiliária sem nenhum corretor. E aí eu abri, aí foi fácil começar, né? E aí, obviamente, já era maduro profissionalmente, já tinha um controle financeiro muito bom. Então, que é o principal para o empreendedor, é ter o controle financeiro. É muito É importante. disciplina. Eu sempre fui muito disciplinado. Já fui militar, então eu sempre fui disciplinado. Peraí. Você foi militar? Vamos pegar essas aspas aqui, parênteses. Eu fui militar por 6 anos, e é uma coisa que foi uma das melhores experiências da minha vida. Primeiro, porque, como eu falei no começo, eu era muito pobre. E só que eu sempre fui muito esforçado. Então, eu passei em um concurso para militar, né? E estudando sozinho, é bem legal essa história. Mas aí, no militarismo, né, eu aprendi a ser... Eu sempre fui disciplinado, mas no militarismo eu aprendi a ter regras, né? Que é o que eles falam de hierarquia e disciplina. Então, eu aprendi a ter regras em exatas. Eu sempre fui bom, mas aí é característica pessoal. Então, eu sou bom em exatas. Sou disciplinado e sou regrado. Foi o que me levou a ser empreendedor. Espera aí, Alan. Diria você, então, que a disciplina e as regras seriam um alicerce para a resiliência? Eu acho que é um ponto muito importante, porque a resiliência, né, é você se adaptar. Mas quando você se adapta, você tem que dar continuidade. Não adianta simplesmente você ficar mudando de ramo, mudando de atividade. Você tem que se adaptar, mudar e persistir.
E aí eu acho que entra a questão da disciplina. É ter disciplina para acordar cedo, ter disciplina, se todo dia eu tenho que postar, é todo dia, não é um dia sim, um dia não, é todo dia. Se eu tenho que postar 11 horas da manhã, é 11 horas da manhã. Então eu acho que essa disciplina influenciou bastante na minha jornada profissional como empreendedor. Boa. Ótimo. Ótimo cruzamento de informação. Deixa só eu voltar então. Então Tá. eu abri minha imobiliária em agosto de 2010, Uhum. né? E de lá para cá, e aí eu comecei eu me apaixonei tanto por vender imóvel Sendo que acabou que assim, os meus sócios tocam as construtoras. Eu tenho, na verdade, a MCX é uma construtora que só faz prédios, mas eu continuo com a construtora de casas também. certo. Só que aí não tem um CNPJ específico para isso. Eu tenho alguns sócios empreendedores e construtores que a gente abre aquele CNPJ, né, exatamente para aquela construção. Então eu faço 3 casas por ano e a construtora de prédios continua aí. Qual é o estilo das casas que você Alto desenvolve? padrão, né? Na verdade, eu como imobiliária e como corretor, o meu foco é alto padrão. Imaginei pela quantidade que você citou, né? E aí nós fazemos casas de alto padrão, são as casas que entregam muito mais valor do que preço, né? O que você pode falar, Alan, desse estilo do alto padrão em casas hoje? O que está se aplicando? Qual que é o foco do mercado? O que o cliente está buscando? Já que a gente entrou nesse assunto, é muito bom. Eu acredito muito, né, que o alto padrão, ele não compra porque precisa. Ele compra porque ele quer comprar, porque é um objeto de desejo. Olha, Então, ele não vai enxergar ali qual que é o porcelanato, qual que é a janela, ele vai enxergar coisas que ele pode ter melhor, coisas que ele trabalhou muito e o dinheiro pode comprar. Então, um multimídia melhor, né? Vou falar assim, o mais básico aí que as pessoas podem entender, né? A pessoa pode ter a casa com Alexa, com persianas automatizadas, com piscinas aquecidas, com iluminação, né? Assim, falando, para quem não entende muito linguagem de Sim, obra, é isso. Então, sim. assim, são coisas que poucas pessoas têm acesso. Então, o alto padrão quer isso, quer ter coisas que o dinheiro dele pode comprar e ele está num momento que ele pode se dar aquilo de presente. um pouco mais exclusivas, né? Exatamente. Eu não queria falar, mas ele quer comprar o que os outros não podem ter. Mas muito bem, falou objetivamente. Né? Alan, eu preciso fazer uma pergunta que está aqui que a nossa redatora, nossa jornalista lá em Santa Catarina preparou para você. Uma perguntinha. Ela estava conversando comigo e a gente estava interpretando que você deu uma guinada no teu conteúdo nos últimos tempos, né? Você mudou um pouco o foco. Você percebeu que queria se conectar um pouco mais com os corretores, de forma Isso. ampla, usando a internet para isso. Isso. Né? Você poderia contar um pouco pra gente dessa tua mudança? O que você está olhando? O que você quer impactar esses corretores? Ela observou muito bem. Na verdade, até os meus conteúdos nas redes sociais mudaram bastante. Eu parei de buscar apenas o consumidor final dos imóveis e meu conteúdo está atingindo mais os corretores. Por que isso? Na verdade, são algumas estratégias. Primeiro que eu acredito que o CEO, né, o dono da empresa, não pode ser concorrente dos corretores, né? Então, eu deixei de querer vender e, obviamente, estou buscando o crescimento da minha empresa. Buscando esse crescimento, eu sou um grande defensor do corretor como profissional. E nós vemos nesse mercado, existem muitos aventureiros no sentido de pessoas que querem entender se a profissão é boa ou se não é boa, e pessoas que chegam no mercado despreparados. Então, toda vez que eu assino ali, eu não assino como empresário, eu assino como corretor de imóveis. Eu tenho orgulho da minha profissão. E deve ter mesmo. E ao mesmo tempo que eu vejo algumas pessoas muito mal preparadas que também assinam como corretor. Sei. Então, principalmente em Juiz de Fora, eu faço muito curso, dou muito curso, muita instrução, sem custo para o corretor. Faço porque eu gosto de fazer. Que legal, cara. Eu quero que os corretores sejam profissionais reconhecidos. Eu treino, inclusive, corretores de outras imobiliárias e corretores autônomos. Eu falo com o pessoal e felizmente eu consegui levar a minha mensagem aos outros donos de imobiliária, que ali eu não estou como um concorrente, eu estou como um educador do mercado.
né? E eu já consegui que eles entendam, inclusive eles incentivam os corretores deles a participarem dos meus treinamentos, né? Que é de graça, para eles só tem a ganhar. E obviamente existe um acordo que eu nunca vou ficar chamando os corretores deles para trabalhar comigo. Não chamo, obviamente, um ou outro se acabar se aproximando um pouco mais e cria afinidade, mas chamar eu não chamo. Você acaba criando um ecossistema de proteção de ética, vamos lá dizer, né? Exato. Porque se eu começar a chamar, o pessoal começa a me boicotar, né? Então, acaba que perdendo a minha finalidade ali de educar o mercado. Mas essa foi um dos motivos, a educação realmente do mercado. E outra que é, o meu planejamento a médio e longo prazo é crescer, né? Eu já cheguei a ter 11 unidades, hoje eu tenho um pouco menos, mas a minha ideia é crescer a nível Brasil. E, como educador, eu consigo atrair pessoas boas para próximo de mim, e aí eu consigo escolher quem eu quero ao meu lado. Então, uma das minhas estratégias também é fazer com que pessoas boas, que queiram ganhar dinheiro, que admiram a minha cultura, a minha forma de trabalhar, para querer se aproximar e trabalhar comigo. Então, são as duas estratégias aí, as minhas duas propostas de educação. Muito bom. Você acaba até exportando o teu conhecimento, a tua forma de trabalhar para os concorrentes e equilibrando o mercado de uma forma mais inteligente, né? Exato. E a expansão é muito forte aí no meu DNA. Legal. Boa. Transformando conhecimento em conteúdo. Qual foi o maior impacto que você sentiu nessa tua jornada de construir essa informação, essa didática, essa mentoria para os corretores? Primeiro, assim, eu vou falar primeiro da dificuldade, tá? Para depois falar do resultado. Boa. A dificuldade, que primeiro que eu não sou artista, né? Eu era financista, depois eu fui corretor, empresário, mas não sou ator, não sou nada. Então, assim, é muito difícil estar à frente das câmeras. Numa palestra, num treinamento, é muito mais fácil do que você gravar conteúdo, né? Tem pessoas que podem ter maior facilidade, não foi o meu caso, né? Tanto é que os meus vídeos que eu tinha que ficar lendo, né, cara, horrorosos. Eu olhava, não, chega, deixa eu falar o que vem na minha cabeça que é melhor, né? Então isso aí foi legal. Então essa foi a minha maior dificuldade, realmente estar atrás das câmeras. E o que eu vejo como positivo é porque para mim é muito comum, né, fazer uma venda, usar técnica, eu estudo muito, então questão de técnica de venda, de como é a aproximação, quais são os gatilhos, isso para mim é muito fácil, natural. E quando eu começo a explicar e eu sinto que para aquele corretor, né, para aquela pessoa que está aprendendo, está tendo contato com isso muitas vezes, a primeira vez, cara, isso para mim é muito prazeroso. É fazer com que a pessoa abra a mente. Algumas vezes o curso ou a palestra que eu estou dando é bem superficial, mas eu consigo incentivá-lo a estudar mais sobre o assunto. Isso é muito prazeroso. Tem uma recompensa, né, pessoal sobre isso, né? Muito bacana. O que você mais aprendeu? Vamos lá. Atraindo corretores. Quais são as coisas que você aprendeu nessa jornada de conseguir se conectar com os corretores? O que eu mais aprendi é que tem muita gente boa que não tem acesso à informação. Olha só. Isso é muito legal, assim, mais uma vez, quando a gente chega num determinado nível profissional, muitas vezes nós não temos a clareza ou a dimensão de o quanto nós passarmos informação, passarmos conhecimento é importante para quem está começando. Coisas que eu não tive quando eu estava começando, mesmo porque não tinha a internet da forma como está. Assunto escasso. Exatamente. E hoje em dia nós podemos contribuir bastante com o pessoal e isso me fez aprender que o meu conhecimento, né, o meu tempo é muito valioso e que eu não posso desperdiçar e deixar de ensinar. Eu aproveito te perguntar, Alan, você falou sobre conteúdo. Cara, criar conteúdo para cliente e conteúdo para corretor, baseando naquele fato que você disse que não é um artista, você é um cara mais técnico, empresário, um cara mais dos números, mais de exatas, né?
E você teve que aprender, né? Olhar para a câmera, aprender a ser simpático, aprender a passar uma mensagem, né? Tem diferença falar com corretores e falar com clientes? Total. É? É muito diferente, é muito diferente. Os meus corretores falam, eu até tenho pessoas aí, obviamente, são mais próximas, que falam que quando eu estou atendendo o cliente, eu me transformo. Olha. Não é, e, obviamente não é um personagem que eu incorporo, eu me transformo porque uma das habilidades que felizmente eu tenho, né, mais uma vez, por experiência de vida, É uma outra mentalidade. outra mentalidade e eu tenho a habilidade de ler pessoas. Então, e também dou aula sobre perfil disso e tudo mais, então eu sei interpretar as pessoas, sei se a pessoa é mais analítica, se a pessoa é mais expressiva. Então, essa é uma habilidade que todo corretor deveria estudar, porque isso é estudo, não vem de nascença, não vem de Sim, fábrica, né? sim. Então, isso é estudo, Uhum. né? Saber como é que você atende um analítico, como que você atende um expressivo. O analítico não quer saber detalhes, se tem pôr do sol, se não tem pôr do sol, se a piscina é aquecida, o cara quer saber quanto é, como paga, e pronto. Objetivo. Objetivo, não gosta de enrolação. E o expressivo, por exemplo, é outra coisa. O cara quer realmente falar sobre a vibe do lugar, a energia. A energia. Então, assim, isso é estudo. Isso Sim. é estudo. Então, eu já tenho essa habilidade por estudar bastante, né? Uhum. Então, o pessoal fala que eu me transformo exatamente por isso. Cada cliente você tem que atender de uma forma. A sua característica continua a mesma, mas a forma de você se expressar é diferente, né? Então, isso é para o cliente final. E com corretores, obviamente, ali você é um mentor, você é um professor, né? Então, você tem que, como eu já passei, né? Eu já fui iniciante, eu já fui aquele cara que vendia os imóveis baratinho e tá bom demais e foi o que, felizmente, me fez ganhar no começo, né? Lógico. Então, é uma outra mentalidade e eu consigo entender o que ele pensa, o que ele precisa naquele momento. Então é uma outra forma de se expressar e é legal Qual você se conecta mais? com o cliente. Com o cliente. Eu adoro vender. Eu adoro vender, assim, me dá prazer e não pela comissão. Óbvio que a gente não tem ONG, né? A gente quer comissão. Sim. Mas você saber que muitas vezes o cliente nem ele sabe o que ele gostaria e você chegar lá no final, vender aquela casa, aquele apartamento maravilhoso, você fazer com que a pessoa enxergue a família dele brincando ou curtindo aquela casa e o cara comprar aquilo que você está passando como mensagem, isso é muito prazeroso. Isso é demais, né, cara? Isso é muito bom. Eu tava aqui em conversa antes com o Marco, né, no nosso marketing, e aí a gente tava falando sobre essa habilidade. Cara, e esse papo aqui é muito sobre isso, sabe? Se a gente pudesse resumir todos os podcasts que a gente fez, talvez a palavra que a gente encontraria seria empatia, cara, sabe? Isso aí. Empatia, se conectar de fato. O quanto é importante, o quanto que o mercado imobiliário, eu acho que ele tá mirando um caminho muito interessante, que é focar em estar no lugar do cliente de fato, né? Criar conexão de Criar verdade. conexão, cara, entender o que ele precisa, é onde ele quer chegar, né? Tem uma coisa que é muito curioso e tem um dos meus sócios e um meu gestor, chama Ângelo, e a gente sempre conversa, como que muitas vezes os corretores conversam com o cliente, mas não conseguem extrair o que o cliente precisa, qual que é realmente a necessidade. O cliente não quer um apartamento 3 quartos, ele quer um local para morar que as crianças fiquem perto da escola, ou então ele quer um local onde ele consiga dormir bem porque é silencioso, ou ele quer um local que ele possa ficar assistindo o jogo dele e as crianças estar no playground. Ele não quer um apartamento, Exato. né? Então isso os corretores muitas vezes, principalmente os iniciantes, não conseguem extrair, que eles conversam, mas não escutam, né? Isso aí são informações muito importantes. Ninguém quer saber quanto o cliente ganha, ele tem que saber como o cliente pode pagar. É isso que muitas vezes o corretor não consegue passar para o cliente, né? E os corretores, por exemplo, assim, qual que é a sua renda? A pessoa não quer falar quanto que ele ganha. Só que ele tem que entender que se ele não souber, se o corretor não souber, ele não consegue ver a simulação de financiamento. Sim. Isso é uma habilidade de perguntar sem interrogar. Eu falo isso, Sem interrogar, você tem que ter a habilidade de fazer perguntas sem se transformar aquilo no interrogatório. É o X. tem que fazer parecer natural. Exato, é natural. Legal.
E eu tenho eu sempre converso com meus clientes, depois da pandemia isso mudou um pouco. Mas eu sempre que eu levava um cliente para conhecer um imóvel, era sempre no meu carro. Por quê? Eu tenho a habilidade de dirigir e conseguir fazer com que o cliente olhe para onde eu gostaria que ele olhasse. Uma escola, uma academia de ginástica, uma escola de natação. E aí eu consigo. Só que se o cliente dirigir, ele vai prestar atenção no trânsito, não vai prestar atenção nisso. Então, eu no meu carro exatamente para isso. Eu conseguia conversar, fazer as perguntas e ainda levar o cliente no imóvel. Tudo Isso aí, intencional, né? intencional. E aí eu sempre fazia a pergunta, né? No trajeto eu descobria qual que é o esporte que ele gosta, que ele pratica, que a família dele pratica, qual que é a escola dos filhos, qual é a profissão. Com essas informações, na minha cabeça eu já sabia quanto ele ganha, qual que é o condomínio que ele vai querer morar, porque o filho faz natação, porque a filha faz judô, porque a esposa faz beach tênis. Então, essa aí é uma habilidade que o corretor tem que ter. Muito se fala, né? Eu até citei que isso está comum no mercado imobiliário falar desse assunto, mas a gente não consegue impactar ainda uma massa de corretores com esse pensamento, né, avançado sobre relações. Você acha que tem muito a se trabalhar ainda com o corretor no modo geral nesses assuntos? Principalmente no alto padrão, que é onde eu trabalho um pouco mais, né? O meu foco há bastante tempo é alto padrão. O corretor tem que entender que se ele esperar um lead, se ele viver só esperando o lead, ele morre de fome. Isso aí é fato. O corretor que espera lead sobrevive. Ele nunca vai ganhar dinheiro de verdade. O corretor que ganha dinheiro de verdade é o que faz conexões. O que ele consegue gerar conexões com outras pessoas e aquelas pessoas viram cliente. Então, assim, o alto padrão vive de conexão, vive de network. Legal. Essa pergunta é legal. Como é que o corretor consegue transformar as suas habilidades para realmente atrair clientes? Eu acredito muito que o corretor tem que ser intencional. Ele tem que criar conexões sem ficar pensando em extrair algo da pessoa. Então ele tem que estar ali para realmente criar conexão. A venda ou aquela pessoa virar cliente ou não é consequência. Né? Vou dar exemplo. O cara tem que entrar num grupo de uísque, não para conhecer as pessoas, ele tem que apreciar o uísque, trocar ideias e automaticamente a pessoa ali do grupo de uísque fica próximo a ele. Né? Então, assim, ele tem que potencializar a conexão. As características pessoais, ele simplesmente aprimora. Mas tem muitas diferenças, né? Cada corretora tem seu perfil e aí conecta com o que você falou antes, né? A importância de também conhecer um pouco mais sobre os perfis comportamentais, o DISC que você citou. Porque cada perfil também tem suas habilidades muito específicas, né? Eu posso dar vou dar mais um exemplo. Boa. Eu sou muito ligado ao esporte, desde sempre. Né? O pessoal fala assim, o pessoal que é mais pobre, a única coisa que é inclusive é o esporte. Sim. Se eu sou bom em futebol, Nossa. eu com o Leco consigo jogar com o pessoal rico e sou bem-vindo. Sim. Com todo mundo, né? Se relaciona, né? Então, assim, o esporte sempre me incluiu em qualquer roda de amigos, né? Então, eu sou até hoje, obviamente, agora eu sou bem mais velho, mas eu sempre sou ligado ao esporte. Sempre patrocinei corrida, patrocinei atletas, patrocinei torneios, né? Então, a minha empresa, principalmente na cidade, lá em Juiz de Fora, eu sempre patrocinei muita prova de esporte. Então, eu automaticamente me conecto com quem pratica esporte. Né? Por exemplo, não adianta eu querer patrocinar o Festival da Caipirinha, eu não bebo. Entendeu? Então, assim, a pessoa tem que ter intencional para conhecer outras pessoas, mas dentro da sua área de dominância. Então, é isso que eu digo. Não adianta aquela pessoa querer se incluir em um grupo simplesmente para ser um vampiro, ficar chupando alguma coisa, ficar sugando alguma coisa. A pessoa tem que, na sua área de dominância, fazer uma rede de contatos. Cara, eu vou me aprofundar um pouco mais nesse tema, tá? Porque eu acho que você é um cara que pode me esclarecer algumas informações. Vamos lá. Alan, sobre relacionamento, vamos lá. Eu acho que tem muita gente nova entrando e o jovem, ele tá um pouco inseguro de como ele se relacionar bem. E você falou algo ali que me chamou a atenção, né? Não adianta entrar se não for de verdade, se não for do estilo de vida dele, né? É isso aí.
Você pode dar mais algumas dicas de como o corretor pode se relacionar melhor em ambientes sociais? Então, foi o que eu acabei de dizer, no sentido de a pessoa tem que ir na sua área de dominância. Tem que ir fazer contato, obviamente, mas com uma coisa que seja natural e não simplesmente forçando. Vou dar mais uma vez um exemplo de. Vamos ser bem didático aqui, porque a gente Isso. precisa. Por exemplo, eu não gosto de música sertaneja. Não adianta eu começar a frequentar show de música sertaneja Porque tem cliente. porque tem cliente com dinheiro. Vai no show de rock que também tem cliente. Né? Vai num pub que tem lá uma banda de rock legal que tem cliente. Então, acredito que a pessoa tem que fazer essa conexão, mas buscando a sua área de dominância. Não pode ser forçado. Né? Então, o que eu vejo de erro em corretores iniciantes é forçar uma aproximação. E o cliente percebe se a pessoa está ali buscando algo ou querendo ser simplesmente agradável, querendo ser uma pessoa amigável. E a pessoa amigável abre portas. Aquela pessoa que entra simplesmente para conseguir alguma coisa, a curto prazo pode até conseguir, mas aquela rede não perdura, não dura. Ela soa falso e Exatamente. as máscaras acabam caindo, né? E na corretagem, principalmente alto padrão, nós vivemos de indicação. Então, se eu me aproximar de você, vou ser seu amigão, né? Começo a me aproximar, faço um negócio com você, mas é uma coisa que não é sincera, é uma coisa que nós não temos coisas em comum, aquilo ali vai durar o negócio e vai cair a máscara, ou então nós vamos descobrir que nós não temos muita coisa em comum. E então não vai durar. Então, e o alto padrão, ou não só alto padrão, qualquer segmento, que eu falei, corretor não pode viver de lead, nós vivemos de indicação. Então, se você fizer negócio comigo e ver que realmente nós temos muita coisa em comum, você vai me indicar. Se você vê que eu sou apenas um vendedor, cara, você pode fazer o negócio comigo, vai assinar o contrato, mas acabou o relacionamento. Então, quando você busca uma rede de contatos sincera, uma rede de contatos realmente existe uma troca e não é uma coisa unilateral, Com interesses escrachados, né? vai haver vai haver muitas indicações. E eu comecei a crescer de uma forma legal que eu conto até para os meus corretores. Legal. É o seguinte, eu comecei a realmente ganhar dinheiro como corretor quando eu foquei em um nicho. Quer eu te falar qual é o nicho? Médico. Olha só. A cidade é uma cidade média de 500 mil habitantes. Fale mais. Eu entendi que médico é uma profissão, é uma classe que ganha-se muito dinheiro, mas não tem tempo para gastar e não tem tempo para procurar muitas coisas. Então, e médico é um grupo fechado, né? Os médicos geralmente saem com outros médicos e recebem em casa outros médicos e é uma panela, vamos dizer assim, né? Uma panelinha. Então, o que eu aprendi, né? E aí, realmente, assim, eu comecei a ganhar dinheiro nisso. Porque eu atendia um médico, aquele médico gostava do meu trabalho, me indicava para mais 2 médicos. Eu atendia bem e me indicava para outros médicos. Então, assim, quando no final de ano eu era convidado para aqueles bailes de medicina e tudo mais, eu chegava a estar todos os meus clientes. Eu conhecia 50 médicos. Só você não era médico. Exatamente, só eu não era médico. Então foi legal exatamente isso. Eu peguei esse nicho quando eu comecei a atuar com alto padrão por isso. Eu sabia que médico ganha bem, médico tem uma profissão estável e médico não tem tempo para ficar pesquisando. Eles querem pessoas de confiança para direcionar o investimento. Boa. Não pode ser falso, né? Você tem que entrar naquele ambiente com a intenção de se relacionar e atender bem, né? Isso, eu tenho uma outra característica também, que aí é coisa minha, eu sou meio bicho do mato nesse sentido, de eu nunca vou me aproximar de ninguém, pode ser a pessoa mais rica da cidade, por interesse. E também nunca vou puxar o saco de ninguém. Sim. Se eu gostei daquela pessoa, eu vou me aproximar. Se eu não gostei, eu vou ser educado, vou ser profissional, mas eu não vou me aproximar. Eu vou fazer o que eu sou pago para fazer. Sim. Então, isso é uma coisa que me abre muitas portas. Porque os meus clientes sabem que eu nunca vou ali por interesse. Por exemplo, se eu não vejo o cliente o ano inteiro, eu não vou chegar no final do ano e desejar Feliz Natal. Não tá comigo, não adianta, não vou me aproximar pra pessoa lembrar de mim. Cara, agora em compensação,
ali, eu jogo beach tennis. Menos do que eu gostaria, porque hoje eu tô me dedicando mais ao trabalho. Tá. Mas, por exemplo, no grupo ali do beach tennis, todo mundo sabe que eu tenho uma imobiliária, mas eu nunca ofereci imóvel para ninguém. Todo mundo sabe. Você precisa de alguma coisa, me procura. Mas eu não vou chegar ali no meio do jogo, sentou ali pra gente conversar, ficar oferecendo imóvel. Então, isso é uma coisa que, principalmente para as pessoas que têm uma classe social melhor, né? O pessoal que tem mais dinheiro, eles não querem estar ali jogando e alguém oferecendo. É muito chato isso. Eu comparo com telemarketing. Às vezes você tá numa reunião, toca um telemarketing, tá quem que é? Ah, pô, eu queria te vender aqui um plano bancário. Não quero. É a mesma coisa, você tá num churrasco e não quer ninguém te oferecendo imóvel. Sim. Então, é óbvio que tem pessoas que não estão nesse nível ainda, que trabalham ali com imóvel mais popular, que tem que trabalhar fazendo oferta ativa e tudo mais. No meu caso, que eu trabalho com alto padrão, eu prefiro não oferecer diretamente. Nas minhas redes sociais eu sou muito forte, então meus clientes sabem o que eu estou vendendo, sabem exatamente qual condomínio é melhor, pior. Se for o interesse dele, ele vai me ligar e eu vou dar toda a atenção aí que eu falo. Aí eu faço a mágica. Olha que letra que legal Mas que você deu. no compromisso social, eu não vendo. É minucioso aqui a informação, hein? Nós temos aqui. É estilo de trabalho. Aí eu respeito os outros. O meu é esse. Mas é legal você falar isso, porque muita gente vai adentrar num ambiente social e ela muitas vezes espera se conectar brevemente com alguém e já começar a fechar negócios. E não é por aí, né? E desse meu. Porque corretor todo lugar tem, né? Então, assim, eu recebo bastante feedback de, tal pessoa é muito chata, cara, fica me ligando o tempo todo. Aí, pô, eu liguei uma vez perguntando uma informação, agora a pessoa não para de me ligar. Então, assim, a pessoa tem que ter essa noção de quando é bem-vindo, quando não é, qual que é a hora de você realmente mostrar um imóvel, mostrar, né, compartilhar informações e qual que é a hora de você simplesmente fazer o social. Então, eu acho que isso é muito importante para nenhuma estratégia como autoridade de um vendedor, de um corretor. Alan, eu olho pra você e eu vejo uma pessoa que tem um universo de informações aqui na mente, pensando, e cada coisa que você fala tá fazendo sentido, mas entendo que tem muito mais coisa aí por trás. Eu falo isso porque você citou o DISC e tenho pegado nas entrelinhas alguns pontos, mas vamos lá, sendo mais direto, como é que o corretor faz para descobrir? Tem alguma outra forma? Que eu acho que você é um estudioso do seu processo mental, da sua trajetória. Como que o corretor pode descobrir um pouco mais o que ele tem para oferecer para o mercado imobiliário, além de um DISC, além de outras técnicas aí? O que você pode citar? Eu acredito muito em nicho, Tá. né? Quando eu falo nicho, é realmente assim, não é o que dá mais dinheiro, é o que você gosta de fazer, gosta de vender. Né? Então, assim, não adianta um corretor que tem faz parte de uma classe social um pouco mais pobre, vamos dizer assim, um pouco mais com pessoas com nível social um pouco mais baixo e querer vender seu alto padrão. Não adianta. Primeiro que a pessoa não vai conseguir se conectar e segundo que a rede de contato deles não vai proporcionar com que ele tenha clientes daquele nível. Não adianta. Então, e também não adianta o cara que tem muito dinheiro, o cara que a classe, os amigos dele são pessoas do nível mais alto, querer se especializar em Minha Casa Minha Vida. Eu acho que cada um no seu. Né? Eu, por exemplo, eu sou vendedor. Hoje eu sou um corretor bom. Só que, por exemplo, Minha Casa Minha Vida eu não entro. Porque eu não sei. Eu sei fechar uma venda. Eu sei ir lá preencher uma simulação, mas eu não me conecto com a pessoa. E venda é conexão. Então, eu acho que como o corretor descobre no que ele é bom? Primeira coisa, o que ele gosta de vender? O que ele se sente seguro? E eu acho que isso aí é o primeiro. Segundo, qual que é a rede de relacionamento dele? Se ele anunciar lá, o cara tá no Instagram, tá começando agora, tem 1.000 seguidores. Aqueles 1.000 seguidores, de qual nicho que é? Qual que é? O cara, são pessoas que é de São Paulo, Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, ou não importa qual cidade. Aqueles 1.000 contatos que ele tem ali é para qual tipo? Então isso aí é o que ele tem a entregar. E em terceiro, qual a característica? Vou te dar um exemplo
de um cara aqui de São Paulo que eu achava ele muito doido. Neto. Você conhece o Neto? Olha. Eleitor? Sim. Netão, cara, gente boníssima, simpático, vendedor nato, mas ele tem uma forma de trabalhar que não é a minha forma. Não adianta eu querer me jogar na piscina ou tomar banho lá no chuveiro igual ele faz, cara, é antinatural. Então, assim, cada um tem o seu estilo. E o corretor tem que buscar o nicho, tem que buscar no que ele é bom e o seu estilo. Não adianta ele copiar o Felt ou copiar o Neto, porque os caras estão vendendo. Né? Então, assim, o principal é isso. Nicho, estilo e no que ele é bom. Nossa, que legal, que trilha, hein? Poderosa. Para manter a comunicação coerente entre o que se posta, o que se fala e o que se entrega. Como fazer isso? Ou falar novamente, até O discurso tem que estar alinhado, eu acho, né? Ou gerar. não. Essa é a questão. É exatamente isso. Assim, o que se passa nas redes sociais e o que realmente entrega. Exato. Acredito muito, mais uma vez, nicho e naturalidade. Vou dar outro exemplo da minha cidade. Minha cidade não, cidade onde eu moro. É a sua cidade, já doutor. É minha cidade, 20 anos já, os filhos nasceram lá, agora eu vejo de fora. Por exemplo, eu vi nas redes sociais, os corretores aí que hoje em dia são influenciadores, muitas vezes estão usando blazer, né, às vezes gravata, peneirinha de fora, né, e é famoso, né? Então, no seu estilo, mais uma vez, eu não critico, sou amigo de todo mundo, brinco com o pessoal quando vejo. Mas, por exemplo, em Juiz de Fora, cidade pequena, faz sentido eu andar de blazer? Não faz sentido, não comunica. Né? Então, ao mesmo tempo que também faz sentido não nos vídeos eu filmar de blazer e no dia a dia atender de camisa polo. Então, acredito muito que para você transmitir confiança, você transmitir uma verdade, é você fazer o vídeo como você é. A mesma coisa que, já viu corretoras que faz escova, faz um monte de coisa, fica até irreconhecível nos vídeos. Sim. E chegar no dia a dia não é aquilo, é o dia a dia, como a vida como ela é, né? Então, assim, acredito muito para gerar autoridade, é você como você é no dia a dia, você ser no vídeo da forma que você atende. Então, isso eu acho que gera uma autoridade, gera uma verdade muito grande e parar de copiar as pessoas. Você tem que ter o seu estilo, você, gostando ou não, seja fiel ao que você é. Atenda nos vídeos, mostre nos vídeos da forma como você atende na vida real. Isso gera mais fácil fazer isso? mais fácil, eu tô falando. É por isso que eu falei que eu prefiro atender clientes, né? De clientes compradores, porque nos vídeos eu sou o que eu sou. Eu falo nos vídeos o que eu falo na vida real. No teu tempo de fala, na tua Exatamente. intensidade. Muito bom. Eu também, eu recebo algumas críticas de alguns espectadores. Ah, o Dago fala assim, eu falo assado. Mas sou eu. Sou eu tentando extrair o melhor que eu posso desses incríveis convidados que vêm aqui. Né? E outra coisa que eu falo é o seguinte, eu com certeza não sou o melhor corretor do mundo. Eu tenho certeza disso. Mas em nenhum atendimento eu entrego o melhor que eu posso. E é isso. Tudo que eu vou fazer, seja a administração da empresa, seja um curso, seja um podcast, eu vou entregar o melhor que eu posso. Posso não ser o melhor profissional, mas aqui eu estou entregando o melhor que eu tenho. Isso é muito profundo e acredito que tem muita verdade nessas palavras. Vamos lá. Você acredita que um corretor precisa ter uma marca pessoal clara? Acredito que ele tem que ter identidade. Não necessariamente uma identidade. A pessoa está olhando ali uma apresentação, está olhando um vídeo, sabe quem fez. Você está Tem um padrão. ter um padrão, né, e ser coerente, igual você mesmo falou, ser coerente com aquilo que ele fala, né? Eu acredito. Não necessariamente tem que ter um jargão, né, ou tem que ter uma frase ali que todo mundo. Não necessariamente. Eu acho que ele tem que ter um padrão de atendimento, um nível de atendimento e uma verdade naquilo que ele faz. Sim. É o que eu acredito. Te perguntar, você guardou um segredo pra gente daqui a pouco revelar para esses corretores aí? Felizmente, nós temos sempre
algumas dicas aí O cara tá na manga. que não entrega o tempo todo, né? É, São coisas que eu tenho certeza. Ontem eu estava assistindo uma palestra, não sei se você ouviu falar da Trinca, Real Estate. sim. Eu estava lá. Já estive presente numa das reuniões. Eu sou um dos membros ali da Trinca Real Estate. Que legal. E o Caio falou uma coisa seguinte: quando você vai num treinamento, quando você vai numa palestra, pode durar 2 horas, mas esteja presente de verdade o tempo todo. Que ali, você sempre vai ter 2 minutos que é um insight que você vai levar para sua vida inteira. Então, pode ser que eu entregue aqui no final os 2 minutos que a pessoa pode assistir o podcast inteiro e nessa frase tem algo ali para extrair. Em algum momento a gente vai soltar esse segredo aí, Certo. pessoal. Fiquem atentos. Vamos lá. Qual o risco de tentar parecer com todo mundo nas telas? É perigoso, né? Copiar os outros, né? Porque vai em contramão o que a gente falou anteriormente. Mas falando um pouco mais do risco disso agora. Eu acredito muito o seguinte, se você olhar aqui no meu Instagram, existe lá, você deve fazer isso, tem a parte de salvos, não tem? Tem. Toda vez que eu vejo um vídeo muito bem feito, ou um comentário muito legal, uma frase legal, ou um recurso audiovisual ali que eu acho interessante, eu salvo. Não por fazer igual, mas para utilizar aquele recurso com a minha assinatura. Então, Lógico. acredito muito. Até porque é uma curadoria incrível que você está fazendo na tua mente, Exato. encontrando ótimos conteúdos para Não, compartilhar. a internet é muito boa, muito rica por causa disso. Tem de tudo. Se você pesquisar ali como fazer uma bomba, existe. Se você pesquisar como vender mais, está lá já. Então você não tem que ficar sofrendo tanto. Até Então, porque o óbvio precisa ser dito, né, Alex? exatamente. Então assim, Uhum. tanta gente já gastou tempo criando que eu não preciso criar o tempo todo. Eu posso adaptar para minha realidade. O que eu não posso, eu falei. Porque o Neto vende casa para jogador de futebol, então eu vou me jogar na piscina porque eu quero atender um jogador de futebol. Não faz sentido. Então você pode extrair o que é bom, mas colocar a sua assinatura, a sua forma de trabalhar, sem parecer antinatural. E falando sobre se expor, você acha que existe um limite saudável entre se expor demais, se expor de menos nas redes sociais, para o corretor de imóvel? Eu acho que existe um limite que é o seguinte: o cara tem que sentir orgulho daquilo que ele está fazendo. A partir do momento que ele está se expondo ao ponto de ter vergonha de mostrar para a mãe dele, para a esposa dele, para o esposo, aquilo ali eu acho que é o limite. Eu acho que o limite é você dar o seu melhor sem ultrapassar aquilo que você quer entregar, aquilo que você enxerga ser. Vou tentar usar a palavra assim: o limite é você fazer o melhor que você puder sem ultrapassar a barreira do seu valor. Ó, frase bonita, cara. Foi boa mesmo. Mas eu corte essa aí, porque essa aí é difícil. Eu acho que eu não consigo nem repetir essa aí. Depois a gente faz um corte aqui, ó. Legal. Alan, essa é profunda, tá? O que mais te move a continuar criando conteúdo e educando os corretores? O que me move a criar conteúdo é uma visão que eu tenho de ser sempre melhor e fazer a minha empresa ser sempre melhor e maior. Conforme eu compartilhei no início, a criação de conteúdo é uma estratégia. Não é por ego, é uma estratégia de fazer a minha empresa crescer. Então isso me move todos os dias, eu sou disciplinado. Dificilmente você vai passar um dia que eu não divulguei nas redes sociais, que eu não fiz uma postagem, porque inclusive quando eu estou de férias, eu paro lá na hora que eu estou esperando o prato no jantar, eu faço a minha postagem. Então assim, uma das coisas que me move é essa disciplina de querer ser sempre melhor e maior. Quer dizer que para você gerar conteúdo e educar é uma balança onde ela pende tanto para auxiliar corretores quanto para fomentar os teus negócios? Um dos meus negócios é a educação de corretores. Então, todas as minhas postagens são intencionais. Até quando eu posto a minha família, é uma postagem intencional. Porque com certeza você conhece a estatística que quando você posta seu filho ou sua família, a quantidade de engajamento é muito maior do que quando você posta alguma coisa profissional, né? Então,
A foto da esposa e da filha, do filho é Exatamente. sucesso. Bonitinho, sucesso, mesmo porque eles são mais bonitos do que eu, então fica mais legal. Então, assim, geralmente, final de semana eu posto família, porque na segunda-feira vem alguma coisa que eu quero monetizar. Então, é sempre Bacana. intencional. Bacana. Uma dica que você daria pro corretor agora que está nos assistindo, como é que ele pode gerar mais, como ele pode construir maior autoridade no digital? Primeiro, é não transformar o seu perfil em classificado. Eu acho que isso é o mais É importante. aquele postador de imóveis que você Só fala? posta imóvel. Parece, antigamente tinha lá os classificados, né? Hoje em dia nem tem mais, então a Sim. gente usa uma molecada hoje em dia, não vai nem identificar. Mas é isso, eu acho que a primeira coisa é não transformar o seu perfil em classificados. Ninguém, ou melhor, quase ninguém abre um Instagram querendo comprar alguma coisa. Você abre porque você quer ver coisas bonitas, você quer ver coisas engraçadas, ou você quer ver coisas que você utiliza no dia a dia. Então, aquele corretor, aquele vendedor que consegue tornar o perfil atraente no sentido não de bonito, mas sim de realmente atrair pessoas para aquilo que ele faz, com certeza é o corretor que tem maior sucesso e maior engajamento, porque as pessoas, a cada 5 posts legais, curiosos ou educativos, ele posta um imóvel. Então, é isso, a pessoa cria a rotina de estar sempre vendo o conteúdo daquele corretor. Vai ter em algum momento que ele vai ser atraído, no sentido literal da palavra, por um imóvel. Papo legal, hein, cara? Que bom. E muito prático, muito claro, muito fácil de entender, cara. Tá indo por um monte de linhas diferentes, né? Exato, exato. Bom, mas chegou aquele momento de eu solicitar essa carta na manga que você guardou. Vamos soltar esse segredo para eles? Vamos soltar. Vai agora? Manda a letra. Eu acredito muito que a profissão de corretor de imóvel é a melhor profissão que existe, se for levar em consideração custo-benefício, né? É uma profissão que a entrada é muito fácil, mas você se manter é muito difícil. Então, a pessoa que observa os corretores mais famosos ou que estão na mídia um pouco mais de ascensão, muitas vezes imagina aquela vida dos sonhos, né? Então, o que eu tenho de dica para quem está começando é estuda aquelas pessoas que estão hoje no topo, como eles começaram, qual é a trilha que você tem que caminhar para você saber a distância do seu sucesso. Não tentem cortar caminho. A jornada é muito longa, mas essa profissão de corretor é muito boa. Se você tiver resiliência, persistência e disciplina, ganha-se muito dinheiro. Bom demais. É isso, assim, eu acho que eu acredito muito que a profissão de vendedor, né, corretor, é uma das profissões onde tem que ter mais resiliência e disciplina. Não só o talento é o menor dos detalhes. Eu acho que disciplina e resiliência é o ponto-chave para a pessoa realmente ter sucesso. Quanto que o exército te ensinou, se foi o exército ou se Aeronáutica. Quanto que a área militar, a carreira militar te trouxe, né? Que peso, né, na tua visão. É isso. É legal. E poder compartilhar isso é muito legal. E eu falo com a minha esposa que eu acredito muito que todos os homens, né, eu falo homens porque geralmente é o homem que tem o seu... Vou falar isso para não as feministas vão me cancelar, mas eu acredito muito que o homem é o provedor da casa. Sim. É óbvio que não são os únicos hoje em dia. Sim. Muitas mulheres ganham até mais do que os Muitas maridos. corretoras, inclusive. Mas a regra da humanidade é essa: o homem nasceu para ser o provedor, né? Então eu acredito muito que todos os homens deveriam fazer carreira militar. Fazer carreira militar não, ficar pelo menos um ano aprendendo a ser disciplinado e a ser maduro. Acho que amadurece muito. Boa. Então, Por isso que inventaram os legendários. legendários, tá na moda isso, é um pessoal aí que tem também uma Essa busca, né? uma tribo que está crescendo exatamente por isso, porque está fazendo com que homens enxerguem um valor diferente que a gente está perdendo aí com o tempo, né? Boa. Bom demais, cara. Obrigado por ter compartilhado todo esse pensamento sobre o mercado imobiliário. E Alan, pessoal, o Alan veio lá de Juiz de Fora, veio pra cá, trouxe a esposa, né? Estão aqui em São Paulo. Obrigado demais pelo teu tempo. Obrigado.
por essa conversa, Cara, cara. foi realmente um prazer, né, a gente trocar essa ideia. Nós não nos conhecíamos ainda, mas é uma troca realmente muito legal. Daqui eu aprendi muitas coisas, aprendi também, que eu falei que eu tenho o meu podcast, então eu aprendi a forma como você entrevista, alguns ganchos que você pega, até tom de voz, tempo de perguntas. Foi realmente uma troca e é um prazer. Cara, demais. Bom ter agora você por perto, tá bom? A gente pode fazer mais programas e vai ser um prazer. Tá bom? Obrigado. Obrigado, pessoal que nos assiste também. E fique agora com a nossa leitura de comentários e o ganhador da caneca da semana. Tá bom? A gente se vê na próxima semana, pessoal. Valeu, tchau! Oi, pessoal! Como a gente não teve a leitura dos comentários no nosso último vídeo, a gente vai fazer a leitura dos nossos 2 últimos vídeos agora, então a gente vai sortear 2 canecas. A gente teve vários comentários, então a gente vai ler os mais curtidos e, claro, o que teve mais curtidas vai ganhar a caneca. Então vamos começar pelo vídeo do Lucas Marques. O primeiro comentário da Daniele. É muito bom ter a exclusividade, mais seguro para investirmos nos anúncios, melhor segurança para o proprietário, conseguimos trabalhar com melhor qualidade, mas fazer os proprietários entenderem isso é complicado. Pode ser um pouco difícil, mas o Lucas passou várias dicas e eu tenho certeza que vai dar tudo certo e você vai conseguir fazer suas vendas. Juliano, muito bom escutar uma pessoa com experiência como Lucas Marques mudar a mentalidade do proprietário e fazê-lo entender sobre as vantagens da exclusividade. Ensinar sempre todos, corretores, proprietários e parceiros. Parabéns pela aula DWV. Esse é o nosso objetivo. Obrigado pelo seu comentário. Mentor Ativa. Como corretor iniciante, assistir essa apresentação foi como acender uma luz no caminho. Lucas Marques não só compartilhou estratégias, mas também uma mentalidade vencedora. A forma como ele mostra que a exclusividade é uma virada de chave no mercado me fez repensar totalmente minha abordagem. Gratidão por essa aula de visão e coragem. É muito legal saber que a gente está mudando a sua trajetória. Então, a primeira caneca que a gente vai sortear vai para Daniele. Então, Daniele, entre em contato com a gente pelo nosso Instagram, @DWVapp, que a gente vai mandar a caneca aí para o seu endereço, tá? Vamos agora para a leitura dos comentários do vídeo do Renato da Bens. Então, o primeiro comentário, Adriana. A DWV sempre nos surpreendendo, com convidados que sabem do que estão falando e o Bottoni saca muito do segmento de alto luxo. Ter uma igualdade para o seu cliente faz toda a diferença no atendimento. Obrigada. Muito legal saber que esse assunto te interessou, é muito interessante mesmo. Alisson. Sendo a escuta ativa e o servir muito bem o cliente, respeitando as suas necessidades. Fica nítido de onde vem toda a humildade do Bottoni. Realmente foi uma conversa de muito valor. E então, a segunda caneca que a gente vai sortear foi para Alisson. Então, também, Alisson, entre em contato ali pelo nosso Instagram, @DWVapp, manda o teu endereço que a caneca vai chegar aí para ti, tá? Então é isso, galera. Muito obrigada!